Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui, Fábio Leão chegando mais uma vez com o nosso temático, né? O Boa Nova Empresarial, onde aqui a gente aborda temas especiais, temas específicos, sem fugir, sem sair aqui do normal, né? O nosso normal é empreender, o nosso estado normal é estar sempre empreendendo, criando coisas novas, né? E tendo boas ideias. E esse conteúdo, ele é feito e produzido para você, empresário, empreendedor, que está sempre atrás de novos conhecimentos e dicas, né? E também que nos acompanha. Muito obrigado para todos que nos acompanham, que estão aí nas nossas redes. Nós estamos aqui no YouTube, no Instagram, tá? E esse conteúdo depois ele vai também aí para outras plataformas. Então vamos lá. Se você ainda não segue o nosso canal, tá? Siga, ativa aí as notificações, porque aqui para frente nós vamos estar sempre distribuindo conteúdo de qualidade, que com certeza vai edificar, sim, o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, tá? Sou o Fábio Leão, fundador aqui do Grupo Leão Assessoria, tá? Uma assessoria de marketing digital e comercial e também consultoria na área hoteleira, empresarial, em modo geral, tá? A nossa empresa, ela nasceu para atender um público local, mas ela foi para todos os cantos do Brasil e chegamos em até alguns pontos em alguns outros países também, tá? E hoje eu venho aqui, estamos sempre pegando algumas perguntas, algumas perguntas de clientes e montando aqui um tema. E hoje, meus amigos, é algo um pouco específico para quem trabalha na área de consultoria, dizendo assim, consultoria na área do marketing, consultoria na área de serviços em geral, né? E quando fala de serviços, engloba vários pontos, vários tipos de segmentos aí, como por exemplo, né? Hoteleiro, A e B, mercado financeiro, mercado imobiliário, né? Nós estamos aqui em Campos do Jordão, onde o mercado imobiliário ele é muito aquecido, né? O segmento farmacêutico, o segmento em um modo geral, mundo pet, e por aí vai, né? E por aí vai, cada dia novos segmentos. E nós atendemos a vários tipos de segmentos, tá? Mas hoje, em específico, vamos trazer aqui uma questão onde nós falamos um pouco sobre o segmento de serviços. O profissional, o empreendedor, ele sempre passa por algo que eu acredito que ele vai passar sempre, né? Quando você começa a divulgar a sua empresa, quando você se lança no mercado, ou até depois que você já está aí consolidado, né? Já está com a sua empresa madura, enraizada, tal, mas mesmo assim a sua máquina, né? A sua máquina de marketing, a sua máquina de captação de um novo público, ela nunca para. Você está cada dia mais buscando novos públicos, buscando novas estratégias, né? E quem aí nunca ouviu alguém te falar assim: obrigado, mas eu já tenho uma agência que trabalha para mim. Obrigado, mas eu já tenho um profissional que trabalha para mim. Obrigado, mas eu já tenho ali uma loja que me atende, né? Obrigado e por aí vai. Então, como a gente pode fazer para a gente vencer esses argumentos que nós ouvimos diariamente, né? Você que está me ouvindo aí, que tem uma agência de marketing, já deve ter ouvido muito isso. Você chega, você apresenta, você busca apresentar o seu trabalho para alguém e se alguém fala: obrigado, mas eu já tenho uma agência de marketing, né? Ou você aí que é da área
imobiliária ou de outra área, né? Esse conteúdo ele vai para todo o país e também para outros cantos. Então, ele de forma global, ele vai poder ajudar a várias pessoas, tá? Então, como que você pode fazer hoje para você vencer alguns argumentos e poder ganhar aquele cliente e poder ter pelo menos uma oportunidade de fazer uma reunião com aquela empresa, né? Você tem que ser um profissional diferenciado do mercado. Você tem que oferecer aquilo que o seu concorrente não tem. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter um case de serviços que atende o seu cliente, que pode atender aquela pessoa e colocar ela em um nível que a empresa que atende ela hoje não está conseguindo colocar. Por exemplo, no mundo imobiliário, por que que às vezes uma imobiliária faz um trabalho, né, com um determinado imóvel e aquele imóvel ele é também divulgado por outras agências, mas uma única imobiliária consegue se destacar e consegue fechar aquela venda. Com certeza, aquela imobiliária ela fez um trabalho diferenciado, ela fez uma divulgação diferenciada, ela saiu do básico, saiu do básico, né? Ela foi buscar clientes onde ninguém foi. Ela fez um trabalho com aquele produto, né, aquele imóvel, que ninguém fez. Ele enxergou aquilo que ninguém estava enxergando, ele divulgou. Né? Porque nem tudo é sorte. As pessoas têm mania, depois que elas chegam num nível assim, foi sorte, foi sorte. Nada é sorte, tudo é estratégia. Né? Tudo é estratégia, é ter visão, é olhar para onde, olhar para aquilo que as pessoas, quem está começando hoje, não tem essa visão global, né? E isso vale também para todos os outros segmentos que nós vamos falar aqui, né? Falando de como um consultor empresarial, por exemplo, tá? Você tem uma visão, nós temos uma visão que vai além da visão do empreendedor. O empreendedor muitas vezes nos procura e ele não sabe muito bem o que nós podemos fazer para ajudar. Então ele quer entender o nosso trabalho, entender a nossa consultoria. Mas muitas vezes o empreendedor ele não sabe o que ele precisa. Né? Ele não sabe. Então, é por isso que existe o diagnóstico comercial, aonde a gente faz uma análise profunda ali dos processos comerciais, empresariais, analisa gráficos, analisa todo o processo daquela empresa para poder oferecer para ele uma solução eficiente, uma solução eficaz. Muitas vezes o empreendedor, por exemplo, o médico ele estudou 7, 15 anos, né? Ele se forma e ele continua estudando. Então, o conhecimento dele não é em marketing. Então, quando ele procura uma agência de marketing, ele procura para ter resultados. Né? Ele procura uma agência de marketing não apenas para fazer o tráfego pago dele, não apenas para gerar postzinhos, para fazer fotos bonitas, profissionais. Não. Ele procura uma agência de marketing para ele se posicionar no segmento dele como profissional. E eu conheço especialistas aí, eu conheço médicos que são fora do padrão, são profissionais, são ótimos naquilo que eles fazem e eles não estão na mídia. Por quê? Porque eles construíram uma autoridade em torno daquilo que eles fazem. Então, hoje, eles não estão na mídia. Para você achar esses médicos, ou é por indicação, ou é por pesquisas, tá? Mas, enfim, se esses médicos, por exemplo, tá? Estamos dando um exemplo aqui. Se esses médicos que hoje atuam ali no anonimato, de repente resolve se lançar no digital, para criar um produto digital, para criar uma mentoria e dar aula, explode no Brasil inteiro, se não no exterior, vendendo mentoria, formando pessoas, né, com profissionalismo.
e ensinando aquilo que ele aprendeu. Então, assim como na medicina, né? Assim como na medicina, em todos os campos profissionais, por exemplo, um psicólogo estuda 5 anos para se formar e depois vem, né, a pós-graduação, vem os estágios antes, depois da pós-graduação, mestrados, né, para ele se consolidar, para ele se ativar, vamos dizer assim, ou para ele se credenciar como um profissional diferenciado no setor dele, porque 5 anos não basta hoje. Se um profissional pode fazer 4 anos, 5 anos, 7 anos de universidade, isso não basta, tá? Para um profissional hoje que sai da faculdade, ele vai continuar, ele tem essa consciência de que ele vai continuar estudando, né, para ele se consolidar, se credenciar no seu mercado e poder atuar aí em níveis maiores do que aqueles que estão começando ou aqueles que começaram e pararam, né, e que se acomodaram. Então, aonde que entra a assessoria em marketing digital ou a consultoria empresarial? Ela entra dentro disso. Todo profissional hoje precisa de assessoria digital, no digital, para se posicionar no mercado e se posicionar com autoridade. Então, o trabalho do marketing digital não é apenas fazer o tráfego pago, não é apenas criar as artes e postar todo dia na rede social. Não, é necessário uma análise, é necessário entender o público-alvo, é necessário construir uma imagem com autoridade, para que aquela pessoa, né, aquele profissional, ele possa se destacar no digital. Também, porque hoje para tudo você consulta na rede social, para tudo você pesquisa, para tudo você vai atrás de referência, para tudo você vai atrás do Google, ver as avaliações, para tudo, né? Então, o profissional hoje, ele precisa de assessoria. Agora, né, as pessoas estão se formando e já estão saindo das universidades com essa assessoria. Já estão saindo das universidades, né, com esse formato digital sendo implantado. Tá? Então, quando você chega para você oferecer um trabalho para uma pessoa dessa, ela não tem tempo nem para te atender, porque ela está envolvida em estágios, está envolvida em trabalhos, em estudos. Então, como chegar até um profissional desse, né? Então, é necessário muitas estratégias, porque às vezes a pessoa, na pressa, ela contrata uma assessoria que não tenha tudo aquilo que você tem para oferecer. Por exemplo, nós estamos aqui em Campos do Jordão, estamos aqui na cidade que é conhecida como a Suíça brasileira, né? Uma cidade que recebe visitantes o ano inteiro e pessoas vêm de todo o Brasil, vêm do exterior. Nós realmente aqui estamos num local privilegiado, um local que há 10, 15 anos atrás havia sim na cidade 2 ou 3 agências de marketing que faziam um trabalho de tráfego pago apenas, né? de posicionamento no Google, né? Então, de 10 anos para cá, teve o boom do marketing digital e Campos começou a se abrir mais para o marketing, né? E eu creio que hoje nós temos aqui na cidade umas 15 ou 20 agências de marketing e cada vez mais aparecem mais profissionais, tá? Então, como que nós hoje fazemos para chegar até o nosso cliente aqui em Campos? Ou não somente aqui em Campos, mas em outros locais, tá? Nós oferecemos serviços que outras agências não têm, porque algumas agências, né, se especializaram no tráfego pago, outras se especializaram no social media, tá? Então, quando nós viemos com um formato de agência, nós viemos com um formato de agência full service, né? Aquele formato que atende a todos os pontos da empresa, né? Desde ali um social media
né, mais básico para um social media profissional, né, desde também de um formato de agência mais básica para um formato de agência profissional, tá? Oferecendo aquilo que o cliente muitas vezes ele está aí há 10 anos aí e não está tendo resultado. Então nós buscamos trabalhar em parceria com outras agências, porque manter o profissionalismo é muito importante e oferecemos também para agências o serviço que nós temos, para poder também ajudar essas pessoas, ajudar a cidade, ajudar o empresário a ter resultados. Porque o tráfego pago em si, eu considero que o tráfego pago não é marketing. O tráfego pago é uma divulgação. Você está divulgando. Não garante vendas. O tráfego pago não garante vendas. Não, o tráfego pago ele chega até o seu público, o seu cliente, tá? Precisa de muita estratégia. Eu ouço de algumas pessoas aqui na cidade que fazem tráfego pago e que o tráfego pago deles atrai pessoas que não tem nada a ver com aquilo que eles oferecem, né? Que o tráfego pago deles traz pessoas de outros países, traz pessoas de outros estados, quando eles estão buscando pessoas aqui da cidade. E eu já ouvi também pessoas em outras áreas aí, de clientes, que nós temos clientes em outras cidades, também falando a mesma coisa. Então, o tráfego pago, ele passa a ser marketing quando ele é aplicado com estratégia, com segmentação de público, né? E quando ele é aliado com outras estratégias. Porque somente o tráfego pago não adianta. Você vai injetar dinheiro ali na plataforma né? E não vai ter resultado. Você vai ter alcance. Milhares de pessoas vão visualizar ali no feed a sua propaganda. Mas o que vai fazer aquela pessoa dar o clique ali e fechar? Porque dar o clique pode até dar, e você vai ter o seu orçamento consumido, né? Então é questão de estratégias, tá? Aqui na cidade confia-se muito nas plataformas de venda, por exemplo, né? O setor hoteleiro confia muito na Booking, Decolar, né? Se eu não me engano, hotéis.com e por aí vai, tem várias, né? E tem hoje a Airbnb também, que está aí batendo de frente com hoteleiros, tá? Então, Campos do Jordão aprendeu, não é de hoje, isso aí é coisa antiga. Campos aprendeu que estar no alto da montanha é privilegiado e fácil de se vender. Então, acaba sendo difícil de acreditar em estratégias de marketing que chegaram agora, de 7 a 5 anos para cá, e que estão chegando. Então, é difícil às vezes. Então, a nossa forma de chegar, de abordar, de oferecer o nosso trabalho, eu costumo dizer, eu preciso de uma reunião com você para explicar, primeiro, entender o que você precisa, para depois aplicar a nossa estratégia e te falar como que a nossa estratégia vai te ajudar a ter resultados a curto, médio e a longo prazo. Né? Porque a gente também não tem uma varinha mágica de condão, né? De piripipim, né? Uma coisa mágica para fazer qualquer negócio explodir e vender da noite para o dia. Tá? O principal objetivo do marketing hoje é gerar visibilidade, é gerar autoridade, posicionamento. Aí no fim de tudo isso, se você fechar vendas, aí sim você vai ver o resultado, tá? Então hoje, meus amigos, como nos posicionar perante tudo isso, né? As dificuldades hoje do mercado que todo gerente comercial enfrenta, né? Seja da área do marketing, da área hoteleira, da área de A e B, da área de medicina, né, da área de educação, na área de vestuário, na área da moda, na área artística, tá? São todos precisam de estratégias eficazes
para chegar até o seu público-alvo, tá? Mas a mágica do marketing acontece quando você se posiciona no seu mercado, quando você se coloca lado a lado com os grandões, né? com os seus maiores concorrentes, quando você se coloca lado a lado com aquele que já chegou lá. Quando você olha do seu lado e vê que você está próximo daquela empresa que você admira tanto, que você segue, que você se inspira, né? Então a mágica do marketing começa a acontecer quando você começa a colher os seus resultados, tá? E são resultados que não acontecem em 7 dias, não acontecem aí do dia para a noite, não acontece em um mês. Né? Para você gerar uma empresa, para você se tornar uma empresa de autoridade, você precisa confiar, né? Confiar, ter paciência e acreditar que vai acontecer. E colocar o seu produto, seu serviço nas mãos de pessoas responsáveis, né? E profissionais. Então, vale a pena você confiar apenas nos canais de venda hoje que nós temos, né? Cada segmento hoje tem o seu canal de venda, né? A hotelaria tem o seu, a medicina tem o seu, seja ali um e-commerce, um site, né? Toda empresa hoje, Mercado Livre, ali as empresas colocam seus produtos ali, Amazon, Shopee, né? E outros que eu não estou me lembrando agora, tá? Vendem bem, mas para vender você tem que vender barato. Você tem que colocar o seu produto ali com precinho de pichincha, né? Será que vale a pena você colocar o seu produto, você pechinchar o seu serviço, desvalorizar a imagem da sua empresa? Vale a pena você, uma vez ou outra, sim, um produto barato, sim, né? Mas aonde que fica a imagem da sua empresa? Vale a pena confiar apenas em plataformas de venda? Então, esse conteúdo, esse bate-papo aqui, meu amigo empresário, é para você repensar um pouco sobre a autoridade da sua empresa, né? Sobre o que você tem feito para você gerar autoridade na sua marca. Afinal de contas, a sua empresa ela vai durar muito. Vai passar de você para os seus filhos, dos seus filhos para os seus netos, né? Então é necessário ter um nome forte para que esse nome predomine e permaneça. Tá ok? Meus amigos, olha, esse foi o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, tá? Com esse tema de hoje. Vale a pena você confiar apenas em plataformas de venda? Vale a pena, ou você não está na hora de você começar a dar ouvidos a estratégias comerciais, dar ouvidos a estratégias de marketing, dar ouvidos aí a coisas novas que estão aparecendo? Então, fica aí a nossa pergunta no ar, tá? E nós vamos estar aqui olhando no direct, no WhatsApp. Se tem alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários. E envie a sua questão, envie a sua pergunta, a sua dúvida, o seu tema, para que a gente possa estar aí, quem sabe no próximo vídeo, falando sobre um tema específico vindo de alguém aí, tá bom? Meus amigos, um forte abraço para todos, fiquem na paz, Deus abençoe e até mais.